Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Dando continuidade ao capítulo 18, neste módulo vamos tratar a respeito do estudo de gráficos. Olá, pessoal! Chegamos então ao nosso material didático. Vamos acompanhar agora os módulos 147, 148, 149 e 150. Pessoal, é bem interessante, né, a gente analisar isso com bastante calma, né, ainda mais agora, né, perto ali das eleições, né, porque se você observa um gráfico e se for um gráfico tendencioso, você já vai estar pronto, já vai estar preparado para não ser enganado. Muito cuidado, tá bom? O gráfico engana bastante, tá legal? Então eu vou fazer questão de analisar, né, bem de perto todos os gráficos que a gente vai observar neste módulo, tá legal? Então, olha só, nos módulos anteriores, né, deste capítulo, mostramos que os dados de uma pesquisa podem ser apresentados por tabelas, sendo esta uma forma eficiente de organizá-los. Entretanto, há também a possibilidade de representá-los em uma forma gráfica, que pode ser de maneira mais interessante, de indicação, sobretudo pelo seu aspecto visual. Tá legal? Então, a ideia de transformar as tabelas em gráficos, né, para melhorar a visualização. Tá legal? Então, vamos lá, pessoal. O primeiro gráfico que a gente vai discutir é o gráfico de segmento. Então, o gráfico de segmento, como vocês podem ver, né, ele tem ali segmentos de reta, né, em determinado intervalos de tempo, e aí você tem ali a construção de um gráfico de segmento, tá bom? Então tem ali o gráfico feito ali no primeiro, o segundo, gráfico 1, gráfico 2. Porém, gente, o gráfico de segmento ele é bastante, né, mas muito tendencioso, né? Temos que analisar com bastante frieza esse tipo de gráfico. Vamos lá. O gráfico de segmento pode mostrar a variação de determinado dado ao longo de um tempo definido. Neste tipo de gráfico de segmentos, né, de reta, são utilizados para unir pontos isolados e representam dados. Com isso, tem-se a sensação de continuidade. Então vamos lá, observe como exemplo os modelos de gráfico que mostram os resultados, né, o resultado de uma pesquisa de intenção de votos de 4 candidatos fictícios, denominado A, B e C. Então no primeiro gráfico, pessoal, você tem ali, né, um candidato representado por azul. Note que o tempo está variando de 5 em 5. Ó. 2 de setembro, 7 de setembro, 5 dias. De 7 a 12, mais 5 dias. E aí você tem ali 24%, 26%, 28%. Portanto, o candidato azul está subindo nas pesquisas a cada 5 dias. Do 12 para o 27, não tem 5 dias. E aí o que aconteceu com o gráfico? Né? Ele não teve variação. Mostra para a gente que o candidato azul ele ficou sem variação de porcentagem, né, de intenção de votos neste período. Bom, porém, gente, como ele começa a analisar de 5 em 5 e depois dá esse intervalo de 12 a 27, a gente não sabe de fato o que ocorreu neste intervalo. Porque se o dado estava sendo trabalhado de 5 em 5 dias, de repente dá um intervalo maior, e aí ele não trata esses dados, então esse gráfico tem característica de gráfico tendencioso. Tá legal? Então é importante você analisar, né, minuciosamente certos detalhes. Então olha lá, observe que o gráfico 1, né, retrata no eixo horizontal as datas de forma mais proporcional. Afinal, as datas de pesquisa variam de 5 em 5 dias, exceto entre os dias 12 do 9 e 27 do 9, em que se passaram 15 dias. No gráfico 2, as datas aparecem mais agrupadas, mas é o mesmo gráfico, pessoal. Olha lá, 2, 7, 12, 27, depois 2 de setembro, 7 de outubro. Como as datas estão mais agrupadas,
né, te dá uma falsa impressão que houve permanência de intenção de voto para o candidato azul em 28%. Porém, o intervalo de 12 a 27 tem 15 dias. Então, neste caso, você tem aqui uma variação que você desconhece. Então, por isso que esse gráfico, da forma que foi construída, é um gráfico tendencioso. Tudo bem? Então, bastante cuidado ao analisar gráficos. Olha lá que interessante. Ó. No gráfico 2, as datas aparecem mais agrupadas, mostrando que a variação de intenção de votos ocorreu de forma proporcional em relação às datas, embora a interpretação não seja assim. Logo, em relação ao período de tempo considerado entre cada data de pesquisa, o gráfico 1, neste caso, é o mais adequado, certo? Porque ele deu esse intervalo maior entre o 12 e o 27. Por isso que ele é o mais adequado. Bom, apesar disso, deve-se observar dois detalhes, né? O intervalo entre 12 do 9 e 27 do 9 não apresenta pesquisa. Logo, é incorreto concluir que o candidato A, né, que é o que está representado por azul, manteve-se em 28% de intenção de voto. É o que eu estava dizendo. Como a gente não tem as informações, a gente não pode dizer que ele, né, se manteve ali em 28%. Tá legal? Uma outra observação interessante é o seguinte: o gráfico ele não traz informações de branco, nulos, né, ou entrevistados indecisos. Note que o somatório de uma data específica não é 100%. Olha lá, 24 mais 13 mais 9 mais 9 não dá 100%. Logo, esse gráfico também ele não traz todas as informações necessárias, né? Por conta disso, trata-se de um gráfico tendencioso. Tá legal? Então, bastante cuidado, tá, gente? Bom, gráfico de coluna. Bom, como a gente já conhece, esse gráfico é bem natural, né? A gente já trabalha com gráfico de coluna desde lá do 6º ano. Então, temos ali um gráfico de coluna. No eixo horizontal tem as marcas, no eixo vertical tem as porcentagens. Também é um gráfico mal construído. Por que é um gráfico mal construído? Note, pessoal, que você tem ali uma barra com 25%, né, que tem ali aproximadamente 3 retângulos representados, e um outro da marca 1, 30%. Ou seja, você tem ali uma escala diferente em um mesmo gráfico. Portanto, pessoal, esse gráfico foi construído de forma incorreta. Tá legal? Ele foi construído de forma tendenciosa. Então, a ideia é que a marca 1, né, seja considerado como a melhor dentre todas, já que todo mundo está comprando a marca 1. Mas se você pensar bem e analisar com bastante detalhe, você verá que 30% não é tão maior do que 25% no contexto geral, certo? Então, ó, aqui tem uma observação. Ó. Assim como mostramos no caso anterior, é importante ter uma proporção entre as informações gráficas. Para citar um exemplo, considere que uma empresa automotiva faça uma campanha publicitária apresentando um gráfico de pesquisa sobre a marca preferida em relação a 4 marcas do mercado. Como se trata de um exemplo, né, indicaremos aqui como as marcas 1, 2, 3, 4 e 5. Veja o gráfico construído de forma incorreta. Neste caso, a proposta é, né, aumentar as chances da pessoa escolher a marca 1. Viu? Temos que tomar cuidado, gente. É legal? Então, olha só, ocorre, entretanto, um problema de proporção, né, que faz com que os votos dados à marca 1 pareçam bem maiores, né, se comparados aos dados a outras marcas, né, os dados das outras marcas, certo? Então, pessoal, neste caso, né, ao inserirmos linhas que indicam uma proporção de 10 em 10%, veremos que a coluna relativa à marca 1 está consideravelmente maior do que deveria. Então, se a gente pensar ali que cada retângulo, né, equivale a 10%, você vai ver que o 30% indicado lá na coluna azul está perto de 90%.
né? Ou seja, está bastante, mas muito errado mesmo. Legal? Pessoal, existem outras situações, né? Aqui ele diz o seguinte, aqui é construído, né, de forma correta. Olha lá. Agora, construindo o gráfico correto com base em uma proporção, então aqui seria o gráfico correto. Note que cada intervalo vale 5%. Então 5, 10, 15, aí tem lá o 14, que é um pouquinho abaixo de 15, 20, aí tem lá o 19, aí depois 25, aí o 25 está no lugar certo, depois o 30, 30 no lugar certo. Viu? Então essa é a maneira, né, correta de construir o gráfico, tá? Então olha só que interessante, olha lá. Apesar da marca 1 ser a preferida, né, a gente vê que a distância em relação à marca 4 não é tão grande quanto parecia inicialmente no gráfico incorreto, certo? Então olha lá, para a construção de gráficos é muito importante manter uma proporção com o intuito de transmitir informações de maneira correta e não tendenciosa. Para uso de proporção, né, e regra de 3 é a importante ferramenta. Então a gente pode lançar mão aí dos nossos conhecimentos anteriores de proporção, regra de 3. Existem outros tipos de gráfico, tá, pessoal? Aqui o livro já traz para a gente gráfico de setor. Esse gráfico também é comum, né? A gente trabalha bastante com gráfico de setor. Então temos ali, ó, mulheres 51,7%, homem 48,3%. O gráfico de setor é aquele conhecido como gráfico de pizza. O importante é que o gráfico de setor ele tem que ter, né? Tem que ter uma legenda, geralmente traz em porcentagem. Qualquer gráfico tem que ter o título e tem que ter a fonte. Então são informações importantes, bom? No final, pessoal, tem uma tabelinha interessante, né, sobre os tipos de gráfico. Eu vou falar no finalzinho da aula, tem uma informação importante. Olha lá, outro modelo de gráfico. Esse aqui é o gráfico pirâmide etária, né? Esse gráfico aqui é o gráfico interessante, né? O gráfico que tem a forma de uma pirâmide. Bom, há outros modelos de representação gráfica, além dos exemplos apresentados anteriormente. Um deles é chamado de pirâmide etária e mostra a distribuição da população de acordo com determinadas faixas etárias, tanto para homens quanto para mulheres. Então a gente tem aqui o exemplo. Esse gráfico é bastante utilizado nas aulas de geografia, né? Então vamos interpretar esse gráfico. Olha lá, note que pessoas com mais de 90 anos são poucas, né? No caso aqui você tem uma quantidade maior da população, né? Homens aqui está à esquerda e mulheres à direita. Você tem um grosso da população com a faixa etária entre 40 e 44 anos até aproximadamente 20 e 24 anos. Então você tem que a população, né, ela está nessa faixa etária, de 20 até 50 aproximadamente. É onde o gráfico está mais largo, né? Então, pessoal, você já tem uma outra forma de interpretar gráfico. É legal? Pessoal, para fechar a nossa aula sobre gráfico, tem aqui, né, essas dicas interessantes, né, para você analisar gráfico com bastante cuidado. Olha lá, essas dicas foram dadas pelo IBGE. Então, ao analisar um gráfico, procure observar os seguintes pontos. Primeiro, o título ou objetivo do gráfico está claro? O conteúdo faz sentido? Segundo, a fonte dos dados está explícita no gráfico, na figura ou no texto que a acompanha? Terceiro item, as informações foram obtidas de fonte confiável? Quarto item, há rótulos adequados para os eixos, deixando tudo bem identificado? Quinto tópico, os eixos começam em 0 ou não? As escalas dos eixos são constantes? Existem quebras nos eixos que sejam difíceis de notar? Último tópico, existem elementos gráficos desnecessários ou que dificultem a visualização da informação? Então, pessoal, é importante você atentar para esses detalhes. É legal? Aqui a gente tem um infográfico do coronavírus. Então, temos ali no centro ali o vírus e as demais informações. Então, interpretar corretamente dados estatísticos auxilia na interpretação de informações obtidas, por exemplo, durante uma pandemia. Foi? Gente, ficamos por aqui. Aguardo vocês em nossa próxima aula. Tchau, tchau!